A paz de Deus a todos, espero que todos estejam bem. Quero compartilhar com você uma palavra de Deus que está queimando já há algum tempo no meu coração, que eu vivo essa palavra diariamente dentro da minha casa, como testemunho com meus filhos e como Deus tem falado comigo através dos meus filhos. E eu queria compartilhar com você que se sente às vezes abandonado por não ter um pai presente, para você que às vezes se sente perdido, ansioso, angustiado, angustiada, buscando uma orientação, assim como um filho busca o pai para ter uma orientação. Então, quero compartilhar essa palavra com você, que Deus tem queimado no meu coração, e para te falar que você tem um pai. Você tem um pai que está olhando por você, que está orando por você, e um pai que quer se relacionar com você 24 horas. Porque o desejo do filho no coração é estar perto do pai, de ouvir, de aprender com o pai e repetir o que o pai faz. Isso é um ensinamento para a gente saber aonde a gente deve recorrer quando as coisas apertam, quando o filho cai, quando o filho chora, para onde ele vai? Para o braço dos pais. Eu falo pai, também a mãe, é o consolo no qual o filho busca um porto seguro. E o filho tem prazer em repetir aquilo que o pai faz. Eu vejo hoje muito assim, como Deus fala comigo, com meus filhos. Hoje o Davi já está falando, entendendo, vai fazer 2 aninhos daqui uma semana. E o quão esse menino me ensina a olhar para a palavra e ver Deus se relacionando com a gente. Porque o prazer dele que ele tem de querer mostrar as coisas para mim, eu falo com ele, ele presta atenção, ele repete as coisas que eu falo para ele. Às vezes eu falo, filho, fala para a mamãe que o café está pronto. Você acredita que ele vai lá e fala, mamãe, papai, o café está pronto. Ele repete, ele tem prazer em agradar o pai. E nisso Deus me traz diretamente para a palavra, onde ele enviou o seu filho para a gente aprender com ele. E o que Jesus veio e nos ensinou nesse mundo é falar como é o reino dos céus, através dos olhos do Pai. Ele fala em diversas vezes na palavra, na Bíblia, que ele veio fazer a vontade do Pai e cumprir a obra do Pai. Então, a todo tempo, ele fala isso. Quem vê ele, vê o Pai. Porque é exatamente isso. Ninguém mais do que o filho para ter intimidade com o Pai e o Pai para conhecer o filho. Eu posso estar numa multidão, mas se eu ouço a voz do Davi, eu reconheço. Sei que ele está ali. Eu conheço o choro dele, conheço o choro, o cheiro dele, o jeito, eu conheço tudo. Ele é meu filho. A intimidade máxima que a gente tem é você conhecer o filho nos detalhes. E ele com certeza me conhece. Assim como eu olho para ele, ele já me respeita. Assim como eu falo com ele, ele já entende. Então, quero compartilhar com você uma palavra que está aqui, no qual Jesus deixou para a gente um diálogo, mas tem muitas revelações aqui dentro. Então, sinta-se abraçado por essa palavra. A palavra está no livro de João, no capítulo 12, no versículo 44. Na qual Jesus disse assim, então Jesus disse em alta voz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve minhas palavras e não as obedece, eu não as julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Amém. Vamos orar um momento, se você puder fechar seus olhos onde você estiver, ou se não, concentra e medita dentro dessas palavras. Altíssimo Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que a gente acabou de ler, que o Seu Espírito Santo nos revele aquilo que o Senhor quer falar hoje conosco, Pai. O Senhor invada o coração de quem está ouvindo, queime o coração, abre os olhos, abre a mente, os ouvidos, para que a palavra penetre no coração dessa pessoa. Que ela não saia mais a mesma assim que terminar de ver essa mensagem e ouvir essa mensagem. Que ela entenda que tem um Pai, que ela entenda que tem alguém olhando por ela 24 horas e querendo se relacionar com ela a todo instante. Que o Senhor toque o coração dessa pessoa e essa palavra alcance o coração que o Senhor quer alcançar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O que o Senhor Jesus disse para a gente que Ele veio para salvar. E essa é a vontade do Pai. Esse é o mandamento dele. Ele veio para salvar a gente. Não se sinta perdido. Porque Ele disse
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Existe um caminho para você que se sente perdido, que ainda não se encontrou, que se sente ainda sem propósito. Busque Jesus, Ele vai te dar o caminho. Ele vai te encontrar. E a verdade é que todo esse mundo conta uma mentira pra gente. O mundo está a todo momento mostrando que você deve ser melhor, que você deve se provar, que você, e você acaba se enganando de tanto olhar para si e não estar olhando para o próximo. O maior mandamento, Jesus falou, amar o seu Deus acima de tudo e amar o seu próximo como a si mesmo. Você foi projetado para olhar para o próximo, não para olhar para si mesmo. Se você estiver numa multidão, ou seja, num palco com um monte de gente olhando para você, o único rosto que você não consegue ver qual que é? Você consegue ver todo mundo, mas o único que você não consegue ver qual que é? Você mesmo. Porque a gente foi projetado para olhar para o próximo. Nós somos luz nesse mundo, através de Cristo. Então existe muita gente que precisa conhecer a Jesus, a Deus, através de você. Mas antes você precisa vir para a palavra. A gente precisa comer esse alimento espiritual que Jesus deixou para a gente e conhecer o Pai. Porque tudo que Jesus veio dizer nesse mundo, viver, foi por mim e por você. Porque a vontade do Pai foi enviá-lo para cá para explicar para a gente o que é o reino. E através de Cristo, sermos adotados filhos de Deus. Porque muitos acham que são filhos de Deus. Que é muito de praxe, eu sou filho de Deus. Você é, desde que você aceite Cristo e seja adotado através do sangue dele. Como? Aceitando Jesus como seu único legítimo Salvador e cumprindo os mandamentos, se batizando, limpando seus pecados através do batismo na água. Aí sim, você é chamado de filho de Deus e o Espírito Santo habita dentro de ti. Faz sentido? Que essa palavra edifique o seu coração. Mas antes, quero deixar a oportunidade para você, que não conhece Jesus ainda, mas sente no teu coração aquele chamado de ter Ele diariamente com você. E o segundo chamado é para aquele que você já conhece a palavra, você já é de casa, mas está afastado, não sente digno de estar aos pés dele novamente. É para você. Jesus veio para os doentes, para os pecadores, não veio para nós, pecadores. Então, se você entende isso, aceita Jesus, porque Ele vai mudar a sua vida. Se você entende isso, uma pergunta e uma resposta. Se você aceita Jesus como seu único legítimo Salvador, vamos orar comigo. Que seja um apelo para a sua vida. Altíssimo Deus, Pai, Jesus, eu te aceito como meu único legítimo Salvador. Transforma minha vida, Pai. Muda minha história, escreve meu nome no livro da vida, apaga meu passado, escreve um novo futuro. Pois não virei mais eu, mas Cristo vive em mim, Pai. Que a partir de hoje o Senhor faça morada dentro do meu coração, transforma a minha vida. O Senhor seja luz através de mim, Pai. Usa minha boca, usa meu físico, meus pés, minhas mãos para alcançar as pessoas que o Senhor queira alcançar, Pai. Pois eu estou pronto. Muda minha vida, muda minha história, Pai. Pois eu te creio que Tu és Filho de Deus, meu único legítimo Salvador. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que essa palavra edifica a sua casa, que essa palavra edifica a sua vida e te traga muito, muito amor para dentro do seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.